Olá, povo da ICM. Nós estamos indo para o nosso terceiro vídeo da coletânea Somos ICM, que é uma expectativa de socializar com vocês o que eu estou percebendo do contexto atual brasileiro e internacional, tendo como perspectiva a nossa sobrevivência como comunidade LGBT e também o contexto político-religioso, que é a minha praia, né? No vídeo de hoje eu me comprometi com vocês de fazer um estudo bíblico, tomando como referência aquela perspectiva da análise de conjuntura, né? De trabalhar o diálogo dos elementos de vida com os elementos do texto e como que isso pode ajudar e nos inspirar a fazer essa caminhada de luta e união pela nossa vida como comunidade de fé. De qualquer jeito, o tema dessa última semana, com a ida do nosso presidente eleito a Davos e os escândalos do seu filho, né, envolvendo corrupção, milícias no Rio de Janeiro, esses elementos todos e as críticas que a gente anda lendo aí na mídia em geral me fez pensar um pouco sobre um texto bíblico que retrata um pouco talvez isso que a gente esteja vivendo, né? A gente está vivendo um tempo de um governo de um clã, né? Não é um governo de um indivíduo. E os poderes clânicos são em si fortes, porque os poderes clânicos, eles têm, além dos acordos diretos de interesses, ele tem os laços consanguíneos, que são os laços não necessariamente consanguíneos, mas os laços familiares, né, que constituem a troca de favores e de proteções que são clássicas e típicas do clã. E eu fiquei lembrando aqui, né, o clã dos machos, né, que é o ordenamento do poder nas estruturas sociais que a gente vive, né, que a gente chama isso de patriarcado. O clã dos machos, eles têm uma potência muito grande, né? No caso aqui, a gente está avaliando uma genealogia altamente perigosa que sustenta uma estrutura de poder e uma religiosidade de manutenção desse poder. E isso me fez lembrar a genealogia do Jesus, que é um texto que a gente conhece bastante por conta das brincadeiras que a teologia feminista já fez com esse texto no Mateus, capítulo 1. A genealogia de Jesus remete, entre os nomes dos homens, dos machos de plantão, que são a ascendência do Jesus, rei Davi, rei de Judá, descendente direto do rei Davi, né? E aí no Evangelho de Mateus vai aparecer mulheres com a narrativa bíblica interessante, né? Uma dessas mulheres é Tamar. E a Tamar, a esposa de um dos filhos de Judá, estamos falando dos patriarcas, né? Essa mulher teve o que se vestir de prostituta e fazer um ponto no caminho do seu sogro para fazer valer, isso nós estamos falando lá da narrativa de Gênesis 36 e 38, para fazer valer o seu direito de descendência, né? Porque ela tinha casado com o filho de Judá e não tinha gerado a descendência do filho. Então um dos irmãos tinha que gerar a descendência do irmão, e o Judá não fez o papel dele como sogro de fazer isso valer. Então ela foi e transou com o sogro para fazer valer o direito de descendência do seu marido.
ela, a viúva, né? E quando ela ficou grávida, o Judá mandou chamar, porque a punição para essa conduta da Tamar seria o apedrejamento, né? Mas ele, quando ela conta a história e ela pega o cajado dele como prova de que era o filho dele, ele reconhece que quem errou foi ele. Então olha só que coisa impressionante, né? Uma mulher que é um lado operativo da cultura clânica, e faz... As mulheres na Bíblia estão sempre assim, né? Numa estrutura de patriarcado, inventando formas de sobrevivência e de enfrentamento do poder clânico. Estrito senso, parece que é isso que nos resta fazer. Existe um clã estendido, o Bolsonaro e os seus ministros que ele mesmo apresentou em Davos, que estão estendendo sobre nós os seus acordos, né, em favor dos seus interesses. E nós somos esse outro lado que às vezes podemos até ser contemplados por seus interesses, mas certamente como comunidade LGBT somos o lado do sacrifício, né, do desinteresse desse clã. Nós somos uma comunidade que fazemos valer o nosso direito por formas criativas e muitas vezes inovadoras, como a Tamar fez com o Judá. Nem sempre essas estratégias funcionam, mas certamente a estratégia de confrontar a injustiça com os nossos próprios corpos, né? E confrontar essa injustiça usando de criatividade, de conhecer o caminho, o percurso que o cara faz para poder pegá-lo no seu próprio erro, né? No sentido dele estar falhando no cumprimento de um direito do seu filho, né? No caso aqui, comentando a história do Judá e da Tamar, né? Todos esses elementos fazem com que a gente pense assim, quais são realmente as estratégias que estão disponíveis para nós enfrentarmos o clã que está hoje no comando, no poder, e que está comprometendo a nossa descendência e que está comprometendo a subsistência, né? As garantias de nossa própria subsistência nessa sociedade que passa a ser conduzida pelo formato clânico, né? Eu até acho que a sociedade brasileira sempre foi muito clânica, porque os acordões de grupos, interesses, isso sempre prevaleceu na condução da nação, né? Mas nunca ficou tão evidente e tão claro que é disso que se trata os desafios que a gente tem presente, né? Os elementos da literatura bíblica e a maneira como o próprio povo bíblico brinca com a sua experiência de Deus, né, faz com que a gente pense um pouquinho do que se trata a nossa tarefa como comunidade também, né? Ser menos rabugento e mais irônico, tirar mais sarro de nós mesmos e daquilo que é a nossa tarefa no mundo, como a genealogia de Jesus faz na brincadeira da função social da ascendência e da descendência, lembrando que na história humana todos nós estamos aí nessas contradições permanentes de tentar fazer o certo sempre fazendo errado, né? Mas eu penso assim, né? Somos comunidade de fé e aqui nós temos essa grande mãe que é a Tamar, que está nos ensinando aqui a brincar um pouco e trabalhar um pouco com a nossa capacidade de interpretação de cenários por onde o clã vai caminhar, né? Então eu convido vocês a gente manter sempre a cabeça erguida e pensar um pouco, né? Venceremos esse clã. Nós vamos encontrar a esquina certa de descobrir o cajado para poder fazer prevalecer a justiça no final de tudo, né? Nós ainda vamos pegar o cajado desse clã numa esquina da vida, usando nossos próprios corpos como mediação de construção dessa justiça, né? Vamos junto, comunidade de fé.